Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Hoje nós iremos começar uma nova série de estudos sobre a doutrina da igreja, que em teologia nós chamamos de eclesiologia, e nós vamos entender por que chamamos por esse nome. Este primeiro estudo será um estudo para conceituarmos todos os termos precisos nessa disciplina teológica. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ler Mateus 16, 18. Vamos ler o 18 e o 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite, que bom estarmos aqui, que bom nos reunirmos para estudar a Tua Palavra, que bom podermos começar mais uma série de assuntos importantes para nós, para a nossa vida espiritual, para a nossa igreja. Pedimos a Tua bênção sobre essa nova trajetória, que o Senhor aprofunde a nossa compreensão sobre o que é a igreja, sobre sua importância e nosso papel na igreja. Que o Senhor abra nosso entendimento, ilumine nossa razão e aqueça nosso coração com as Tuas verdades, com as verdades da palavra. No nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, como disse, chamamos esta disciplina teológica ensinada na Bíblia de eclesiologia. E por quê? Porque a palavra eclésia significa igreja, assembleia. Traduzimos isso como igreja. É a reunião de pessoas. Estudarmos sobre a doutrina da igreja é muito importante para compreendermos o papel do corpo de Cristo no reino de Deus. Já temos estudado até aqui muitas matérias importantes e agora iremos estudar mais uma. E eu vou listar aqui, daqui a pouco, alguns motivos pelos quais nós devemos estudar com muita atenção a doutrina da igreja. Mas nessa doutrina nós iremos estudar sobre as marcas da igreja, o que são as marcas da igreja. Como eu sei que uma igreja é uma igreja verdadeira? É só porque ela tem músicas cristãs, evangélicas? É só porque ela tem uma estrutura predial de um templo evangélico? É só porque ela tem o nome de uma denominação? Não. Aprendemos nas Escrituras que existem marcas para uma igreja verdadeira. E nessas marcas nós observamos que haverão igrejas mais puras e menos puras. E haverão aquelas que não são igrejas. E haverão aquelas que são seitas. Iremos estudar também sobre os atributos da igreja, as características da igreja. Por exemplo, o atributo da apostolicidade. Uma igreja é apostólica, ou a igreja é apostólica. A igreja é santa, a igreja é una, a igreja é católica. Então, essas são características da igreja. Iremos estudar a diferença entre a igreja em termos católicos, ou seja, a igreja espalhada pelo mundo todo, e a igreja local. Essa diferença é muito importante. Nós, primeira igreja em Caruaru, primeira igreja congregacional, não somos a igreja católica espalhada pelo mundo todo. Nós somos uma igreja local, em Caruaru, ou de Caruaru, que por causa da nossa história, né? Iremos estudar sobre a membresia da igreja, porque isso é importante, o que é um membro e como um membro deve se portar numa igreja
Iremos estudar sobre o governo da igreja. Então nós vamos entender com considerável profundidade por que nós somos congregacionais. Por que nós não somos presbiterianos? Por que nós não somos anglicanos? Vamos entender quais são os tipos de governo que existem na história da igreja, que basicamente é o governo episcopal, o governo presbiteriano e o governo congregacional. Historicamente, esses 3 tipos de governo vigoram na história da igreja. Existem algumas mutações aí, algumas igrejas são meio X-Men no sentido de governo, né? Mas basicamente são esses 3 tipos de governo e nós vamos entender isso. Nós vamos estudar também sobre a comunhão da igreja, sobre a disciplina, sobre o batismo, sobre a ceia do Senhor. Vamos estudar sobre o propósito da igreja. Mas por que nós devemos conhecer a doutrina da igreja? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque nós vivemos numa era marcada pelo individualismo. As pessoas, ainda que frequentem uma igreja, ainda frequentando uma igreja, elas não querem mais envolvimento. Elas querem entrar, consumir, sair e ninguém se meta na sua vida. Então, muitas pessoas se enquadram nesse tipo de perfil. Elas entendem que a igreja é como se fosse algo necessário, mas ela não quer mais se envolver com aquilo ou não quer estar profundamente ligada à igreja. Isso acontece por desapontamentos, por feridas, às vezes por uma liderança abusiva em outra comunidade. Então essas pessoas vivem desconfiadas, né, dentro de uma comunidade. Outras não querem saber mais de uma igreja em termos institucionais. Elas acham que isso não é bíblico. Uma igreja se reunir, ter um pastor, uma igreja ter um estatuto, elas acreditam que nada disso é bíblico. Elas acreditam que um povo que se diz que crê em Deus, um povo crente, pode se reunir em qualquer lugar. Numa hamburgueria, no shopping, no boliche, no futebol, em qualquer lugar. Então ali aquelas pessoas podem ter comunhão, mas não precisa de igreja. Isso é o que nós chamamos de desigrejados. Esse é um movimento que não tem grandes proporções no Brasil, mas ele existe. Mas ele deve chamar a nossa atenção, que são aqueles que se ofenderam ou foram feridos pela igreja de onde vieram e então se espalharam não querendo mais uma igreja local. Nomes que acentuam esse tipo de movimento no Brasil é um conhecido pastor, antes era presbiteriano, hoje desigrejado, Caio Fábio. Mas existem aqueles também que estão desigrejados por outros motivos. Existem aqueles que não pertencem a uma igreja local, não estão filiados a uma igreja local, porque na sua localidade ou na sua cidade não tem uma igreja bíblica. Isso acontece muito. Há pessoas, por exemplo, que acompanham as pregações de nossa igreja semanalmente, várias vezes durante a semana, porque elas estão num lugar que não tem nenhuma igreja verdadeiramente bíblica. E essas pessoas falam comigo. Elas dizem, pastor, eu me considero da primeira igreja de Caruaru. Mas ela nunca veio aqui. Estão em outras cidades, outros estados, né? E aí me perguntam, eu posso ser membro da igreja? Mas você tem que participar da igreja. Como é que você vai ser membro da igreja sem outro lugar sozinho, né? Mas há uma necessidade de igrejas bíblicas. Então há muitas pessoas que não têm frequentado igrejas, mas têm assistido cultos e pregações na internet para diminuir a falta da igreja. Mas não é porque essas pessoas não querem uma igreja. É porque onde elas estão não há uma igreja bíblica. Esse é um problema. Esse é um problema também que aponta para a falha da igreja em implantar igrejas em lugares que não tem a presença de uma igreja genuinamente bíblica. E quando eu falo disso, irmãos, nós não devemos pensar, ou não devemos ter o tipo de mentalidade assim. A gente precisa plantar uma igreja na cidade tal, porque lá não tem uma igreja congregacional. Nós não podemos ter essa mentalidade. Nós temos que ter a mentalidade de que ali deve ter uma igreja bíblica, independente de ela ser congregacional ou não.
Lá no céu não vai ter um loteamento só para congregacionais, né? O povo de Deus vai estar ali. Então, o que é que a gente precisa saber? Há igrejas bíblicas ali, não tem problema nenhum de indicar, irmãos. Pastor, estou indo para tal cidade, lá não tem uma igreja congregacional, tem uma igreja, vamos dizer, presbiteriana. O que é que o senhor diz? Se é uma igreja bíblica, se você vê que é uma igreja bíblica, vá para lá. Se tem uma igreja congregacional, vá para lá. E aí, o que é que a gente diz se uma pessoa perguntar assim, tem uma igreja congregacional, mas ela não é bíblica, mas tem uma presbiteriana que é bíblica, você diz o quê? Vá para a presbiteriana. Não é? É claro que nós amamos a nossa história, o nosso governo, as nossas marcas, mas nós não podemos negociar isso achando que o denominacionalismo está acima da própria Escritura. Isso não pode acontecer, né? Mas acontece em muitos eixos, muitos setores, inclusive no setor mais reformado da igreja. Devemos estudar esse assunto porque também existem grupos falsamente chamados de igreja. E eu vou dar vários nomes aqui no decorrer dos estudos, sem problema nenhum, não tenho constrangimento nenhum de falar, né? Igreja Universal do Reino de Deus, não é igreja. Não é igreja, é uma seita. Igreja Internacional da Graça, não é uma igreja, é uma seita. Igreja Mundial do Poder de Deus, não é uma igreja. Não há o evangelho ali, irmãos. O evangelho não é ensinado naquele lugar. E vários outros falsos profetas que têm tomado proporção na sociedade, que têm falado em nome de Deus, usando a Bíblia, mas não é o Evangelho de Deus que está sendo pregado. Então nós devemos ter muito cuidado com o que nós estamos também ouvindo e reproduzindo, né? Há muitos falsos grupos chamando-se igreja e não são igreja verdadeiramente. Também devemos estudar esse assunto porque há muitos erros de compreensão geral sobre o que é igreja. Erros básicos, por exemplo, como um crente que diz, mas eu sou a igreja. Esse é um erro principiante. Um indivíduo não é a igreja. O indivíduo não é a igreja. O santuário de Deus, que Paulo diz, em primeira instância, é a igreja. O Espírito Santo, obviamente, habita em cada indivíduo, mas porque ele habita na igreja, a igreja é o templo do Espírito, a igreja é o santuário de Deus. Então, um membro não é a igreja, ele é um membro do corpo. Ele é um tijolo do edifício. Ele é uma parte da grande obra de Deus que Deus chama de igreja. Então, esse tipo de compreensão errada precisa ser abalizada à luz das Escrituras. Nós devemos também estudar sobre esse assunto por uma questão de importância espiritual, moral, educacional, social a respeito da igreja. Por exemplo, nós vimos nascer nos países latino-americanos um movimento chamado Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação é um braço religioso do marxismo. Filosofia chamada marxismo, originada com o filósofo Karl Marx, é uma filosofia materialista que despreza, que milita, que abole a fé religiosa. Então, o marxista é materialista e ele é reducionista. Ele reduz a complexidade de todo o universo, de toda a criação, ao fato de o homem ser uma criatura meramente econômica, um animal econômico. Então, tudo é visto a partir da lente da opressão. O marxismo vai potencializar isso, e isso vai se transformar em várias linhas de pensamento na sociedade. A guerra de classes, guerras de homens e mulheres, negros e brancos, guerras de ricos e pobres, isso vai ser acentuado. Eu não quero dizer com isso, e não quero negar que haja racismo, existe racismo, eu não quero negar que existe injustiça, mas nós devemos também pensar e compreender que quando Deus quer fazer uma criatura, por exemplo, rica em termos monetários, Deus faz. Foi assim com Salomão. Deus deu a Salomão. Deus perguntou a ele: o que é que você quer? Ele disse: eu quero sabedoria e eu quero saber entrar e sair no meio do teu povo. Deus disse: eu vou dar isso e vou dar mais. Deus deu a riqueza a Salomão. Então, o marxismo vai reduzir tudo a uma espécie de opressão. E, para o marxismo, a fé religiosa é opressora.
ela é opressora. Em textos como Manifesto Comunista, como um livro que Engels escreveu. Engels era o parceiro de Karl Marx, né? O parceiro, dizia minha avó. Engels e Marx diziam que a família é uma manifestação burguesa na sociedade e ela deve ser destruída. Isso é muito claro nos escritos deles. Destruída. Pois não. Então, o que fez a teologia da libertação? Pegou o marxismo e colocou dentro da Igreja Católica, acentuando a guerra de classes. Então, para a teologia da libertação, tudo é um problema de opressão financeira. Então, o evangelho vai girar em torno da causa do pobre. Você precisa socorrer o pobre. Você precisa tirar o pobre da pobreza. A missão da igreja é tirar o pobre da pobreza. Aqui há um erro terrível. Porque o cerne da mensagem do evangelho não é solucionar a pobreza material do mundo. Não é, irmão. O cerne do evangelho é que Cristo salva o pecador. O pecador. Sistemas econômicos que vigoraram na história e causaram uma grande desgraça, como o comunismo, podia tirar a roupa velha do indivíduo e colocar uma roupa nova, mas não podia remir os pecados. Somente o evangelho pode fazer isso. E isso, quando entra no meio da igreja, da cristandade, da igreja católica, causa um grande tumulto. Muitos documentos foram escritos sobre isso, livros foram escritos sobre isso. Com o tempo, isso vai entrar na igreja evangélica, com um título chamado Teologia da Missão Integral, que tem o mesmo viés. Vamos cuidar dos pobres, vamos fazer assistência social. Nada disso é errado, irmãos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não é errado cuidar dos pobres, não é errado distribuir uma sopa, não é errado levar roupa para os pobres, nada disso é errado. O errado está no quesito. Quando eu transformo isso no cerne do evangelho. Quando eu digo cuidar do pobre, levar sopa, dar roupa, fazer ação social, é o evangelho. O erro está nisso. Porque isso não é o evangelho. Isso são obras que podem existir para a glória de Deus por causa do evangelho, que transformou corações. Mas isso não é o evangelho. Mas muitas igrejas, denominações, foram feridas por isso. Então começaram a abrir vários espaços para muitas coisas. Essa semana eu escutava uma conversa, um podcast de um pastor conhecido no Brasil, não sei se os irmãos conhecem, chamado Ed Renekiewicz. E o entrevistador perguntou a ele se a igreja dele era homoafetiva, com base nas últimas declarações do pastor Ricardo Gondim. Ricardo Gondim disse que a partir de então a sua igreja recebia pessoas de qualquer preferência sexual e nenhuma delas seria condenada. Poderiam ter casais homossexuais, lésbicas, LGBTQI+, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que a igreja ia receber essas pessoas de bom grado e ali todo mundo ia servir a Deus e viver em comunhão. Então o entrevistador perguntou ao Kivitz o que ele achava. Ele disse, eu não faço o que o Gondim fez, porque o sistema de governo da minha igreja é um sistema congregacional, a assembleia é que tem que votar. Mas eu já disse à igreja a minha posição, que essas pessoas devem ser recebidas, devem ser amadas, e não é a sexualidade delas que vai salvar elas, se elas são hétero ou se elas são homo. E isso também é fruto da penetração do marxismo dentro da igreja. Por isso que nós precisamos estudar sobre o que é a doutrina da igreja, o que é que a Bíblia diz sobre isso. Então vamos estudar também historicamente o que é ser uma igreja bíblica e o que é ser uma igreja reformada. Então, dito isso, meus irmãos, me permitam conceituar aqui no Antigo e no Novo Testamento o que é a igreja. A igreja é o conjunto de pessoas chamadas pela graça de Deus, por intermédio da fé em Cristo, para juntas glorificar a Deus, servindo a Deus no mundo. Esta é uma fala de Mark Dever. Então nós vamos observar, por exemplo, que no Antigo Testamento e no Novo Testamento temos duas palavras interessantes. No Antigo Testamento, carral, e no Novo Testamento, eclésia.
Elas são correspondentes. E se refere a Deus ter um povo, Deus ter uma assembleia. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 12. Veja só como a obra de Deus começa no coração do pecador a partir desse texto. Depois nós vamos para Êxodo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. Veja o verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus discerne o coração do pecador e é essa palavra que leva o pecador à obediência. Veja o versículo de número 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Que desobediência? Desobediência no deserto. Vamos para o Antigo Testamento? Vamos ler Êxodo, capítulo 15. Vamos ler capítulo 15, verso 13 até o 16. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera o temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Isso é a igreja. A igreja é o povo que Deus adquiriu. Quando nós observamos essa discussão na teologia, alguns vão dizer que Deus operou de formas distintas nos períodos históricos do seu povo e que Deus tem dois povos, Israel e a igreja. A nossa perspectiva a respeito disso, irmãos, é uma perspectiva aliancista. Deus tem apenas um povo. Embora hajam questões muito específicas para Israel como nação, mas Deus tem apenas um povo. Diz a palavra que nós fomos enxertados. Então temos ali uma união de povos. Paulo vai dizer, a parede que dividia foi derrubada. Então temos apenas um povo, embora hajam questões particulares em relação a Israel, em relação à igreja. Se Deus nos der graça, nós vamos chegar nesse assunto. E quando nós pensamos, por exemplo, em afirmações do tipo, a igreja começa no Pentecostes. Isso quer dizer, então, essa afirmação quer dizer que a igreja não existia antes de Pentecostes. E o que tínhamos no Antigo Testamento? Não era o povo de Deus, não era a igreja de Deus, Deus não salvava aquele povo, Deus operava no Antigo Testamento, o Espírito Santo transformava corações no Antigo Testamento? Claro que sim.
embora nós tivéssemos ali uma questão nacional em Israel, existiam pessoas que foram salvas no Antigo Testamento. A salvação não se manifesta apenas no Novo Testamento. Nós vamos ver isso acontecendo em vários lugares do Antigo Testamento. O caso de Jonas pregando para os ninivitas é um exemplo. Deus salvando gentios, inclusive, no Antigo Testamento, e salvando também hebreus no Antigo Testamento. Então, isso é mostrado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vamos voltar para Mateus, capítulo 16, e eu quero fazer algumas considerações naquele texto que nós lemos. Aqui, há uma discussão teológica grande a respeito de quem é a pedra sobre a qual Cristo disse que edificaria a igreja. Nesse versículo 18, quando Jesus diz também, eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro, nome Pedro, significa pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a Igreja Católica Romana vai dizer que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. E esta afirmação justifica a existência de um Papa. Porque Pedro é tido como o primeiro Papa. Então, se Cristo edifica a igreja sobre Pedro, Pedro foi o bispo primaz, o Papa. Sendo que aqui nós temos duas designações. Quando Jesus disse que sobre esta pedra edificarei a igreja, esta palavra pedra é rocha grande. E esta pedra se refere à afirmação de Pedro no versículo 16. Veja o que o texto vai dizer. Vamos ler a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É sobre esta pedra que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a confissão de Pedro de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Por isso os protestantes não acreditam na liderança de um Papa. Nós não temos um Papa. O próprio nome, irmãos, Vigário de Cristo. Vigário significa substituto. Então, quando eu digo que o Papa é o vigário de Cristo, eu estou dizendo que ele está no lugar de Cristo. Isso não tem nenhuma sustentação nas Sagradas Escrituras. Não tem nenhuma condição de nós admitirmos esse tipo de postura. Quando Jesus diz que edifica a sua igreja sobre ele, é porque ele é o fundamento sobre o qual a igreja é erigida, é levantada. Se ele não for o fundamento, a igreja não permanece de pé. Por isso que ele vai dizer aqui, veja, edificaria a minha igreja e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. A morte, o afastamento de Deus não prevalecerá contra a igreja, porque ela está edificada em cima da vida, da rocha da vida, que é Cristo. Então, não acreditamos que a pedra aqui é Pedro, acreditamos que a pedra aqui é Cristo. No verso 19, o texto diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. A Igreja Romana vai dizer que o Papa possui autoridade quando ele fala da sua cadeira, da sua cátedra. Então, quando ele fala da sua cadeira, ele é infalível. Porque afirma a Igreja Romana que Cristo deu as chaves ao Papa. Então, o que ele diz é infalível na sua cadeira papal. Mas quando nós examinamos o texto, primeiro nós devemos considerar aqui que veja só, o que diz o versículo 19. Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Ou seja,
O que aquele que tiver as chaves fizer na terra, em relação à igreja aqui, em relação à disciplina aqui, já terá sido feito nos céus. Não é porque o que Pedro diz ou o que o Papa diz faz com que Deus se submeta no céu e faça o que o homem falou na terra. O texto diz que o que foi resolvido aqui, Deus já resolveu antes. Nós vamos estudar mais à frente a teologia de um congregacional puritano chamado John Cotton. Ele escreveu um livro sobre este versículo apenas, verso 19. O título do livro é As Chaves do Reino. Então nós vamos estudar com mais profundidade o que isso significa. E esse é um texto que fundamenta o governo congregacional. Quando chegarmos na parte do governo, nós vamos lidar com esse assunto, né? Mas vejamos algumas figuras que o Novo Testamento usa para a igreja. Eu vou falar aqui algumas passagens, não vou ler todas, vou ler só algumas. Mas, por exemplo, o Apocalipse 19 e 21, a igreja é mostrada como noiva. 1 Pedro 2, Efésios 2, a igreja é mostrada como edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 6, a igreja é mostrada como templo de Deus. Mateus 5,13, a igreja é mostrada como sal da terra. 2 Coríntios 3 e 3, a igreja é mostrada como a carta de Cristo. Gálatas 6 e 10, a igreja é mostrada como família da fé. 1 Pedro 4 e 17, a igreja é a família de Deus. Agora nós vamos ler 1 Coríntios 3, versículo 9. Esses dois textos finais que eu vou citar, eu queria ler com os irmãos. 1 Coríntios 3 e 9. Depois nós vamos ler 1 Coríntios 12. Veja só, porque de Deus somos cooperadores. Aí temos duas metáforas, lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo usa a metáfora da lavoura, que é plantada, que é cuidada, que é regada, que cresce. A igreja segue esse processo. Na conversão, essa semente começa a germinar, ela começa a crescer, ela começa a tomar corpo. No edifício, as paredes vão sendo levantadas. A igreja é assim, a igreja vai crescendo, vai se reformando. Quando nós falamos sobre isso, irmãos, em termos práticos, eu preciso fazer algumas considerações pastorais. A igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja não é um lugar em que sempre tudo vai estar muito bonitinho, encaixadozinho, perfeitozinho. Isso não é igreja. Isso é o céu. Na igreja haverão pecados. Quando eu estava no início do meu ministério, na primeira igreja que eu pastoreei, no primeiro semestre, eu acho que teve umas 10 disciplinas. De 10 a 12. E eu me lembro, eu estava no começo, né? E eu fiquei muito triste com aquilo. Porque quanto mais eu cuidava de um caso, mais outro ia nascendo. Né? Parece que estava nascendo dos cantos da parede, assim. E eu fui conversar com um pastor experiente. E eu perguntei a ele, pastor, por que está acontecendo isso? Ele disse, porque você está pregando. Você não está pregando? Você não está ensinando o povo? Você não está expondo as escrituras? Então, quando você expõe as escrituras, os pecados são expostos. Quanto mais você pregar, mais pecado vai aparecer no meio do povo. Agora, se não aparecer nada, aí você se preocupa.
Porque quando a palavra é exposta, os pecados dos homens também são expostos. Muitos sobem à superfície, outros permanecem embaixo. Mas quem está ouvindo a palavra sendo exposta, sabe que Deus está falando. Sabe que o Senhor está corrigindo, disciplinando. E aí esse pastor me disse: todo ministério fiel de ensino da palavra de Deus experimentará um período em que a igreja parece que só estará andando em pecado. Porque parece que só o que vai aparecer é pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas que têm uma certa carência, né? Certas necessidades da igreja, por uma trajetória de vida, por uma história de problemas, e elas esperam da igreja muito além do que a igreja é na realidade. Elas esperam que a igreja será um lugar perfeito, que todas as pessoas serão extremamente maduras. Isso não é real, irmãos. Não é real. Haverão pessoas maduras, seremos muito abençoados pela vida de alguns irmãos. Outros que não são maduros irão amadurecer. Deus conduz o nosso amadurecimento de forma muito distinta. A uns Deus amadurece a partir da audição da palavra. Está ouvindo a palavra, aprendendo e vai amadurecendo. A outros Deus acrescenta um dado, né? O crente vai escutando, vai amadurecendo, mas Deus vai apertando ele. Apertando, vai apertando, vai apertando. E aí ele vai se quebrando, se quebrando, se quebrando, e a palavra vai entrando, e Deus vai mudando a forma dele viver, porque Deus está tratando com ele daquela forma. Então todos nós seremos tratados por Deus no meio da igreja. Agora, alguém dizer que não quer ficar na igreja, porque na igreja só tem hipócrita, é preciso considerar algumas coisas aí. Quando alguém diz que ali só tem hipócrita e aquela pessoa não é hipócrita e ela não pode ficar naquele lugar, a primeira pergunta que eu faço é: você é melhor do que nós todos? Você é melhor que todos nós? Você é superior a todos nós? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: se você é pecador, você deve examinar o seu próprio coração e saber que ele também é cheio de hipocrisias. Aí alguém já disse, né? Quando alguém disse isso, essa igreja tem hipócrita, né? Aí um pastor já disse: vem, tem vaga para mais um. Tem espaço para mais, pode vir. Né? Então a igreja é assim. Nós vamos ter pessoas gentis chegando na igreja, amáveis, estabilizadas, e vamos ter gente quebrada, falida, deprimida, doente, só os cacos se arrastando. E o que é que a igreja faz? Pode vir. Pode vir, que aqui o médico dos médicos trata dos doentes. E eles são tratados por meio da palavra. Essa é a realidade do que é uma igreja, de fato. Uma igreja não é um lugar onde os pecados são acariciados, eles são denunciados. Mas essas pessoas são conduzidas amorosamente a Cristo. Uma igreja não é um lugar onde só se vem pancada no juízo do crente, né? Vem pancada, mas também vem um remédio. O crente é conduzido a Cristo. O caminho é esse, o caminho é Cristo. Então, a igreja é indispensável e essencial para a vida de um crente. Um crente não terá a sua espiritualidade amadurecida longe da igreja. Como ele amadurecerá em mansidão longe da igreja? Como ele amadurecerá em benignidade, em longanimidade, em temperança longe da igreja? Não vai amadurecer. Precisa estar no contexto da igreja. A igreja terá pessoas difíceis e você precisará viver com essas pessoas. Amar essas pessoas.
cuidar dessas pessoas. Amém, meus irmãos? Que assim seja. Vamos abrir em Atos, capítulo 2. Versículo 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observe aqui algumas questões importantes sobre a postura da igreja em termos práticos. Em primeiro lugar, aquela igreja no primeiro século era uma igreja que perseverava na doutrina. Era uma igreja que queria aprender as Sagradas Escrituras. Ela queria saber o que Deus estava dizendo. Ela amava as Sagradas Escrituras. O povo ia à adoração querendo ouvir Deus falar por meio das Escrituras. Então a igreja tinha uma constância de busca no aprendizado da palavra de Deus. Então, meus irmãos, uma igreja que não ama aprender a palavra de Deus irá à falência, espiritualmente falando. Uma igreja que não ama as Escrituras, que não ama a palavra, irá à falência. E um povo que admite um pregador que não expõe as Escrituras com fidelidade está em total desobediência a Deus. Total desobediência. Porque nós já temos as Escrituras. Às vezes a gente fica achando que esse povo está um bocado no lugar errado, igreja errada. A gente acha às vezes que é todo mundo inocente. É porque não tem ensino lá. Se tivesse ensino. O povo tem isso aqui, irmãos. O povo tem as Escrituras. Eu sei que há uma dose de ignorância. Uma dose forte de ignorância. Mas se o povo verifica as Escrituras e compara com o que está sendo feito, não tem como admitir. Eu não tenho como amar mais um lugar do que amar mais a Deus e a sua palavra. Mas há muitos, que sabem inclusive o que a Escritura diz, creem no que a Escritura diz, mas estão ligados afetuosamente a um lugar onde a Escritura é desonrada. Agora me diga só, qual é o compromisso que Deus tem com determinada igreja onde Deus é desonrado? Agora me diga, como é que eu posso entender que um crente que sabe que Deus está sendo desonrado ali em várias coisas naquele lugar, permanece ali rogando as bênçãos de Deus? Está tudo fora de lugar, irmãos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava no ensino. Agora, deixa eu ir para o outro lado da questão. O que a gente está vendo no nosso tempo de crente conhecedor da doutrina, mas arrogante, intragável, insuportável, chato,
Não está no gibi. Tudo critica, nada está bom. A maioria das vezes é esse tipo de gente que nunca serve à igreja. Nunca se doa para a igreja. Estão sempre muito apressados, são sempre muito analíticos. Conseguem analisar várias coisas, estão erradas, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Teologicamente isso aqui está errado, porque Calvino disse isso, porque não sei quem disse isso, Spurgeon disse isso, mas essa criatura não se move para o bem da igreja. Ela é apenas um crítico que está no meio do povo, apontando os erros e o que deveria ser feito e não foi feito, e por que não foi feito, mas ela não está lá dizendo, eu estou aqui para ajudar a igreja, eu estou aqui para servir a igreja. Então, um tipo de conhecimento que enche a cabeça e esvazia o coração é inútil. É inútil. Isso não é conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Por quê? Porque esta igreja também perseverava na comunhão. Na comunhão. Havia uma luta para manter a comunhão. Não tem uma luta para manter a doutrina? A gente não luta para ficar firme no ensino verdadeiro da palavra de Deus? Então haverá uma luta também para a comunhão. Nós precisamos lutar para manter a igreja firmemente unida. Amém, meus irmãos? Firmemente unida. Então, em primeiro lugar, eu não posso ser o motivo de divisão da igreja. Eu não posso ser o agente para dividir a igreja. Eu sou um agente de Deus, todos nós somos agentes de Deus para promover união na igreja. União quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que a gente vai concordar com tudo? Não. Não. Um exemplo, numa assembleia, numa igreja congregacional. Você pode discordar, você não sabe disso? Você pode discordar. Os contrários, você vai lá, levanta a mão, levanta logo as duas. Eu sou contra. Para mim, está errado. Aí você tem voz para falar. Eu não concordo por causa disso, 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 por causa disso. Mas uma vez que a Assembleia resolveu, caso seja a sua opinião ou não, a Assembleia resolveu. Então, qual é a palavra dita no final? Amém. Encerrou o assunto. A Assembleia não quis? Não era a minha opinião. Mas os irmãos resolveram. É o governo da igreja. Eu me submeto. A não ser que a igreja esteja indo contra a Bíblia, né? Aí você sai para outra igreja. Mas às vezes tem irmãos que saem de uma assembleia resmungando, falando mal, mandando um WhatsApp para o outro. A assembleia errou. Você quem errou? Não era para ser assim, não era para ser assim. E começa a causar dissensões no meio da igreja, rachando a igreja. Deus não é glorificado nisso. Cristo não é glorificado nisso. Podemos discordar amigavelmente, podemos discordar totalmente do outro irmão, mas isso não significa que devemos romper a comunhão. A gente deve ter a capacidade de discordar olhando no olho assim, rapaz, eu discordo de você totalmente. Quando encerrou o assunto, bora ali comer um cachorro quente agora. Vamos ali tomar um café, comer uma tapioca e ficar tudo em paz. A igreja que persevera na doutrina, ela também persevera na comunhão. Se uma igreja persevera na doutrina e não persevera na comunhão, não entendeu a doutrina. Não entendeu. Porque a doutrina sempre leva a igreja para a prática. A prática. Agora, o que é que os crentes têm em si, né, na mente? Eles são tão exigentes, eles querem bons pregadores, eles querem bons sermões, bons estudos, eles querem um bom currículo do pregador, eles querem várias coisas. Eles sabem que o pregador errou uma palavra, errou uma frase, errou uma conjugação, errou uma aplicação, não falou aqui o que deveria. Eles fazem uma análise completa dessas coisas, mas não têm a capacidade de aplicar metade do sermão à sua vida. Metade do sermão à sua vida. Eles são muito afiados, feito uma faca tramontina, né? Corte rápido. Mas eles são tão cheios de compaixão por si mesmos. Porque Deus sabe, Deus sabe, né? Deus sabe, eu queria ser diferente, mas Deus sabe. Deus sabe que eu sou um bom servo dele. Perseveremos na comunhão, irmãos. No partir do pão, nas orações, a igreja
perseverava nas orações. Uma igreja que cresce, não diante dos homens, diante de Deus. É uma igreja que ora. Não é uma igreja que escolhe. Ou a gente ora ou a gente aprende a Bíblia. Não existe isso. Ou a gente ora, ou a gente tem comunhão, ou a gente aprende a Bíblia. O aprendizado da doutrina, que vem primeiro, né? Perseverar na doutrina. Quando eu persevero na doutrina, eu vou perseverar na comunhão. Eu vou perseverar no aprofundamento da comunhão aqui, que é apontado para a ceia, que é no partir do pão. Eu vou perseverar nas orações. Quanto mais eu aprendo a Escritura, mais o Espírito Santo vai me inclinando para baixo, para orar. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu terei desejo de orar. Um crente não amadurecerá no conhecimento de Deus sem a oração. Você já teve aquela experiência de você estar fazendo qualquer coisa? Às vezes está lendo a Bíblia, você está fazendo qualquer coisa dentro de casa ou está na rua e parece que Deus está empurrando você para orar. E você se lembra quantas vezes você resistiu e não foi? Sabe aquele negócio empurrando dentro de você assim? Vá orar, vá orar, vá orar. E quantas vezes você não foi? Isso é uma demonstração de graça tão grande da parte de Deus, que vai movendo nosso coração para perseverarmos em oração. Nós devemos buscar a oração, devemos perseverar na oração, mesmo sem vontade de orar. Mas se eu não tenho vontade, pastor? O problema é da vontade, né? Você tem que orar. Você tem que orar. Porque se a gente for fazer tudo que a gente quer, que é o nosso coração, né? Então veja que agora no verso 43, o apontamento do texto é que havia temor no coração da igreja e muitos sinais e maravilhas aconteciam por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui não é comunismo não, viu, irmãos? Isso aqui é comunidade. O comunismo é uma ideologia imposta. Você obriga as pessoas a viver daquela forma. A vida da igreja é uma comunidade. Você é movido pela comunhão. Você ora assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você não ora pelo seu só, você ora pelo de todo mundo. Então, se Deus dá para você, deu para o outro. Quem não deu para você e você não tem, então você tem que dar ao outro. Isso é a vida comunitária. É que o outro faz parte da minha vida. Ele é família de Deus como eu sou família de Deus. Ele é filho de Deus como eu sou. Ele é meu irmão em Cristo Jesus. Então, por isso, a igreja vivia desta forma aqui. Veja o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja que coisa, irmãos, fantástica. Eu vou apenas tocar nessa parte aqui, de partir o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O povo vivia junto. Era prazeroso estar junto. Não sendo inconveniente, né? A ideia aqui não é da inconveniência. Mas havia uma prática normal na igreja do povo viver junto nas casas, uns dos outros. Saber como é que o outro vive, onde é que o outro vive. Isso precisa ser resgatado por nós. E veja o 47. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja uma coisa curiosa aqui. Essa igreja havia pregação, havia comunhão, havia oração, havia temor, havia relacionamento, havia generosidade. E qual era o resultado disso? A igreja crescia. A igreja crescia. Quando nós vivemos para a glória de Deus, pecadores serão atraídos para a igreja.
eles virão. E Deus nos usará para trazê-los. E eles verão a forma que a igreja vive. Eles verão. E eles serão tocados por Deus quando observam a forma que a igreja vive. Porque quando eles olham para a igreja e vê a forma que ela vive, aprendendo, lutando pela comunhão, sim, esse povo foi transformado por Deus. Esse povo é alvo da misericórdia de Deus. Esse povo tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, mas tem. Se nós queremos ser uma igreja cheia da bênção de Deus, nós queremos, não é, irmãos? Nós queremos. Nós devemos perseverar na doutrina, na comunhão, nas orações. Devemos perseverar na proclamação das verdades de Deus. Quero desafiar os irmãos. Nós devemos trazer pessoas não crentes para ouvir a pregação do Evangelho na nossa igreja. Da onde nós nascemos no período puritano. O púlpito de uma igreja congregacional puritana, presbiteriana ou batista, o púlpito era o principal instrumento de evangelização de uma igreja. Nós devemos trazer pessoas não crentes. Convide, traga, para que ela escute o Evangelho. Ore por ela, para que ela seja transformada pelo poder da pregação. Nós temos essa convocação do Senhor. Talvez você não seja alguém com tantos talentos para falar para uma pessoa. Talvez você não saiba falar muito bem do que a Bíblia diz. Mas você não precisa falar muito bem. Você não precisa ter uma boa retórica. Você só precisa dizer: Senhor, me use. Me use para a glória do teu nome. Do jeito que o Senhor quiser me usar. Me use para que eu seja uma bênção para a minha igreja. Me use. Me use para que eu leve pecadores à tua casa. Que eles creiam, que eles ouçam. Que eles sejam mudados, que eles sejam transformados. A nossa oração, irmãos, deve ser conforme o próprio Jesus nos ensinou. Jesus orou pela igreja no capítulo 17 de João. Ele orou. Que eles sejam um, Pai. Que eles sejam santos. Que eles glorifiquem o teu nome. Eles não são do mundo, mas eu os enviei ao mundo. Se Jesus ora pela igreja, nós devemos orar. Não é verdade? Nós devemos orar. Todos os dias, ore pela igreja. Ore pela salvação de pessoas. Ore pela transformação de vidas. Ore para que Deus faça uma obra maravilhosa. Escute o que eu vou dizer. Nós não devemos negociar a pregação, nem a doutrina, para que a igreja encha. E eu não vou fazer isso. A pregação e a sã doutrina não serão negociadas para que a igreja encha. O pecador vai vir e vai ouvir que ele é pecador. E vai sair daqui apanhado pela palavra. Mas, quando Deus começar a trazer, gente, não fique com medo, não. A igreja não tem que negociar a palavra para a igreja encher, mas não tem que ter medo dos números, não. Certo, irmãos? Se Deus for trazendo, creia que Deus está trazendo. Né? Que às vezes tem crente que fica tão assim cismado, né? E esse povo aí tá vindo. Eu vi aquela mulher que veio com aquele homem. Misericórdia.
Será que vai ficar aqui? Ore para Deus trazer. Ela pode orar para Deus trazer os tronchos, mancos, cego, de todo jeito. Porque aqui Deus vai cuidar deles, como tem cuidado de nós. Agora, outra advertência. Quando Deus começar a fazer a igreja crescer, problemas aparecerão. Porque quanto mais pessoas, mais problemas. Se não tiver problema num lugar, basta eu e tu chegar lá. Também não se choque com isso. Porque Deus quer trabalhar na vida de pessoas. Aí o que você faz? Você ora para Deus me dar saúde. Dê saúde àquele homem, pastor. Senhor, dê graça para que ele cuide do povo, né? A mim, aos presbíteros. Porque Deus fará isso, viu? Deus fará isso. Amém, meus irmãos? Vocês têm perguntas? Tá tudo em paz? Muito bem. Vocês vão pro show não, né? Hoje não. Então vamos orar. Agradecendo a Deus por tudo que nós estudamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu povo que veio para a Tua casa aprender as Sagradas Escrituras. Cuida de nós, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela Tua graça poderosa sobre nossa igreja. Nós vemos a Tua mão trabalhando sobre nós. Fortalece-nos, Senhor, na palavra. Fortalece-nos, Senhor, na comunhão. Fortalece-nos, Senhor, na oração. Que sejamos uma igreja que ora. Que as crianças de nossa igreja tenham desejo de orar. Os jovens da nossa igreja tenham desejo de orar. Que os adultos e idosos tenham desejo de orar, de passar tempo com o Senhor, conhecendo o Senhor em oração. Leva-nos a isso, Senhor. Sabemos que é o Teu Espírito que nos move, mas que nós também temos responsabilidade. Permita-nos ver um avivamento chegando na nossa igreja. Permita-nos ver mais pecadores conhecendo a Ti. Permita-nos ver pessoas sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Permita-nos ver a expansão de Tua obra. Permita-nos ver o Senhor usando esta igreja ainda mais do que o Senhor tem usado até hoje. A história dessa igreja, Senhor, é tão bonita, tão maravilhosa. De tanta perseverança na doutrina, na oração, na comunhão. Não permita que esmoreçamos. Sustenta-nos, deixa-nos firmes, Senhor, como testemunhas do Teu Evangelho em Caruaru. Levanta nessa igreja homens, mulheres, jovens, crianças, que amem a Tua palavra, amem a Tua obra, amem a Sua igreja. Levanta pregadores aqui, pastores, presbíteros, obreiros, plantadores de igreja, missionários. Aquece o coração da Tua igreja com a Tua verdade, Espírito Santo de Deus, para que avancemos, para que estejamos a cada dia mais comprometidos com a obra de evangelização. Essa é a missão que o Senhor deu à igreja, a missão do povo de Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém e amém.